técnico do Vasco, Fernando Diniz, segue com dúvida agora à noite para Aracaju, para o jogo de domingo contra o Confiança. Treinador não definiu nem para os atletas quais serão os 11 titulares na partida do final de semana. Mas a tendência é que jovens, jogadores que estão sendo profissionais, se esforçando em partidas e também nos treinamentos, possam merecer a confiança do técnico cruzmaltino. O time vai ter um reforço fora de campo. Você vai saber quem é já na sequência do News. Vamos falar do Confiança, que já sabe que em Aracaju domingo, quem vai mandar na arquibancada é o torcedor cruzmaltino. Vamos falar do futebol feminino do clube. Vamos falar da celeuma envolvendo a novela de pagamentos. E também vamos falar do Sub-20 do Vasco, que tem que ganhar segunda-feira do Palmeiras e precisa mostrar muito potencial. A gente volta já com todas essas informações de um AVNews recheado depois que ela tocar. Vem, minha princesa! Toca a guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda a noite que você curte tanto. Nessa sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. Pouco menos aí de 60 dias para o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma verdadeira luta. No dia 27 de novembro, o jogo derradeiro Vasco e Londrina no Estádio do Café, que pode definir o nosso acesso. Você curte esse vídeo e ajuda a gente. Você compartilha o link desse vídeo e também ajuda a gente. Você pode se tornar membro do canal. E sabe o que pode acontecer? Aqui embaixo você entra como membro. Você pode estar no grupo de Telegram e participar amanhã, por exemplo, do Arquibancada do AV, que é um quadro exclusivo para os membros do canal Atenção Vascaínos. Amanhã eu vou estar no comando com 3 deles para a gente bater papo. Aliás, aqui a tribuna é sempre muito livre para os torcedores. E eu quero mandar abraços muito especiais ao querido Wagner Salles, porteiro aqui do prédio onde estou, ao seu filho João Miguel Salles, ao Zé do Bar Brisa, grande Zé, todos lá do bairro Aliança. E hoje eu tive a oportunidade de almoçar com meu amigo Marco Romano, da Gigante da Colina, e fui abordado pelo Jefferson, que trabalha no shopping, na loja Chatuba. Ele veio, me procurou com muito carinho, preciso falar com você, tirar uma foto. Muito obrigado pelo carinho, Jefferson. Muito bacana a gente ter esse retorno de vocês. Valeu mesmo, do fundo do coração. Um recadinho antes da gente entrar nas notícias, aquele recado de toda a noite. Olha, esse mês de outubro é para bombar, hein, gente? Para ganhar dinheiro em casa. Que tal trabalhar prestando serviço e ganhando em dólar? Em casa, sem trânsito, sem patrão, sem nenhum tipo de risco por conta da pandemia da Covid-19. Você só precisa de um computador ou de um celular com internet. O curso online, que se chama Lucrando em Home Office, dá a você a condição de fazer um trabalho mesmo que você não tenha experiência profissional. Há uma equipe que vai dar todo o suporte. E aí você vai poder trabalhar de casa, ganhando um dinheiro. E olha, o curso, aproveitando o momento de celebração de 10 mil alunos satisfeitos, já inscritos e já trabalhando, está saindo, pelo menos por enquanto, a R$ 47,00 com garantia de satisfação. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem nada a perder, tem tudo a ganhar. Entre aqui no link na descrição e faça a sua matrícula para você participar desse curso e começar a ganhar dinheiro imediatamente. Olha, hoje foi o último dia de treinos do Vasco aqui no Rio de Janeiro. Você está vendo fotos aí do craque da fotografia cruzmaltina, Rafael Ribeiro. Muito obrigado. Trazendo imagens do treinamento derradeiro no Rio, aqui no CT Moacir Barbosa. A delegação vai viajar daqui a pouquinho, 10h30 da noite, o time zarpando para Aracaju. Vai chegar de madrugada e olha, vai ter recepção no hotel e também no aeroporto. A torcida se preparando para fazer uma grande festa. Aliás, é um assunto que a gente vai falar no segundo bloco, porque o Confiança já sabe que vai jogar em casa,
mas com torcida de fora, porque os ingressos foram todos vendidos, a carga de 4.500 ingressos. E aí, amigo, não tem jeito, a torcida do Vasco é enjoada e foi para cima. E olha, mais uma vez eu quero esclarecer, porque hoje recebi a mesma informação. Muita gente acha que, vocês estão falando isso porque o ambiente está legal, porque vocês passam pano. Aquela expressão que eu já disse que é uma expressão extremamente infeliz. Não, gente, é a realidade. A gente fala com pessoas da comissão técnica, pessoas do clube, ambiente bom, jogadores felizes no futebol, pelo menos dentro de campo. O resto pode não estar bom e realmente não está, a gente vai falar já já, principalmente da questão salarial. Mas os jogadores estão treinando com afinco, com felicidade, jogadores estão muito, mas muito satisfeitos com o trabalho de Fernando Diniz. Pegaram o gosto pelo sistema, e isso tem sido muito legal. Para que vocês tenham uma ideia, o treinamento hoje começou às 9 da manhã, acabou a 1h da tarde. Sim, a 1h da tarde. Quase 4 horas de treinamento, porque os jogadores gostam, é muita atividade com bola. E olha, o time está azeitado, viu? O time está muito forte. Na cabeça da comissão dos jogadores, a conta é muito simples. Em 2020, o quarto colocado entrou com 61 pontos. O quinto ficou com 58, não entrou. 64 pontos é uma bela de uma pontuação. Portanto, são 8 vitórias em 11 jogos. Tá aí nessa trilha, nesse caminho. 11 jogos, 8 vitórias. 8 vezes 3, 24. 24 mais os 40 que o Vasco tem, são 64 pontos. É o suficiente. E o Vasco tem mais jogos em casa, tem menos jogos fora, e aí pode, fora de casa, ter a oportunidade de pegar equipes que estão no momento mais complicado. Por exemplo, o Confiança é o penúltimo colocado. O Londrina, na última rodada, também estará brigando. Tem o Vitória da Bahia, mas o jogo é em casa, que também está vivendo um momento muito difícil. O Vasco pega um adversário forte fora de casa, que é o Guarani, mas pega em casa Botafogo e Náutico. Enfim, a tabela não é tão ruim assim, e há uma confiança muito grande que o Vasco consiga fazer resultados importantes e consiga seguir pensando e sonhando com a classificação. O técnico Fernando Diniz tem dúvidas para montar o time, porque ele tem a volta de Léo Matos, que foi expulso contra o Brusque, cumpriu suspensão contra o Goiás, Zeca foi para a direita e o Riquelme foi para a esquerda, e ele perde o Andrei no meio de campo. Não há nem entre os jogadores a certeza do time que vai jogar. Diniz, até por conta daquela ideia que já deram o bizu para ele, que vaza time, ele confunde até os jogadores. Todo mundo treina, todo mundo faz as funções e na hora ele diz, nada para ficar adiantando muito. Então, quando faz, por exemplo, treinamento tático 10 contra 10, ele mistura todo mundo e não dá nem para os jogadores um tipo de dica. Mas eu tive informações que na lateral direita é a maior dúvida. Por quê? Porque na lateral esquerda já está praticamente definido que Riquelme vai começar o jogo. É um jogador que encantou na partida contra o Goiás, vem treinando muito bem, com muito afinco, com muita força. Teve a situação do avô dele há 3 meses atrás, mas mesmo assim, profissional, chegando, treinando muito, não reclama e tem sido um bom exemplo, porque é um menino que poderia estar deslumbrado, mas não está. E do meio para frente, a tendência é que Fernando Diniz faça o que ele fez contra o Goiás. Machucou o Andrei, nada de volante. Ele botou o Peck na frente e recuou o Marquinhos Gabriel, para uma função que o Marquinhos Gabriel fez nos jogos anteriores. Lembra? Jogos do CRB, do Cruzeiro, estava lá o Marquinhos Gabriel jogando de segundo volante, na boa, sem nenhuma preocupação. É outro jogador que, aliás, eu quero também esclarecer. Ontem li alguns comentários de pessoas dizendo, você tá de brincadeira, o Peck tá se fazendo muita onda. Gente, é só para explicar. É uma informação de dentro do clube. Nós não estamos dando opinião. Gabriel Peck tem treinado muito bem. Sim, fato, ponto. Não tem o que a gente discutir. Se você não gosta do Gabriel Peck, é uma outra questão. A gente está aqui dando uma informação. E talvez, por esse bom desempenho, que eu falei ontem que ele e outros jogadores estão tendo, muitos estão sendo observados. Então o Gabriel Peck tem uma tendência de sim começar a partida de domingo contra o Confiança. E diante desses fatos, eu vim com o meu companheiro Jean Faísca, que valoriza muito a base, que gosta da molecada, mas também gosta do trabalho do Fernando Diniz, para que ele possa avaliar se são boas escolhas. Riquelme na esquerda, Peck na ponta esquerda, com
Marquinhos Gabriel jogando de segundo volante e essa dúvida aí do Léo Matos e do Zeca. O que você acha dessa festa toda, dessa situação toda? Embrulha e manda. Grande Jafaísca. Fala galera ligada no News, tudo certo? Conforme a informação aí que o Flávio trouxe, existe uma grande possibilidade do PEC ser efetivado aí na vaga do Andrei para o confronto de domingo contra o Confiança. Confesso a vocês que eu acho uma boa alternativa, até porque o Marquinhos Gabriel vem auxiliar o Bruno Gomes na saída de bola, dá mais qualidade nessa saída de bola do Vasco, que é o modelo de jogo que o Fernando Diniz prega e que está dando certo no primeiro momento. Já na lateral, existe a volta do Léo Matos. Eu confesso a vocês que eu manteria o Riquelme na lateral esquerda, é uma possibilidade que o Flávio também trouxe, e deixaria a briga lá pelo lado direito entre o Léo Matos e o Zeca. Até porque o Léo Matos tem um jogo aéreo muito bom, diferente do Zeca, que é um jogador mais ofensivo, que busca mais o fundo, inclusive foi dele a assistência para o gol do Nenê na partida contra o Brusque. Então, o lado direito existe prós e contras. Do lado esquerdo, eu colocaria sim o Riquelme para ter essa manutenção e até como prêmio para esse jogador que vem se empenhando tanto, que vem treinando tanto, ele e o Peck são jogadores que você vê que dentro de campo tem uma entrega muito grande, nos treinamentos sempre procuram dar o seu melhor, diferente de outros jogadores que hoje foram noticiário aí das redes sociais, enfim, o torcedor sabe do que eu estou falando e eu acho que quem treina, quem luta, quem busca o seu espaço é jogador que merece ser reconhecido e pela partida que fez o Riquelme, pela partida que fez o Peck contra o Goiás, eu gosto dessa manutenção dos dois nessa ala esquerda do Vasco. Valeu, galera! Pode-se pensar no Rômulo para volante? Pode-se pensar, mas é muito difícil. Um outro jogador que tem treinado bem é o Sarrafiori, pode merecer vaga em breve. E já falei isso aqui ontem e vou ratificar hoje. John Sanches teve a melhor semana de treinos dele. E não se surpreendam se de repente domingo ele até ter uma chance. De repente até conseguir jogar alguns minutos. Mas provável que ganhando mais cancha, perdendo a timidez, ele sim vá poder jogar. O time mais provável, o time que treina amanhã num clube na cidade de Aracaju, o time mais provável deve ser Vanderlei no gol, Léo Matos ou Zeca. Aí a dúvida que ninguém sabe. A zaga com Ricardo Graça, Castan e Riquelme. O meio de campo com Bruno Gomes mantido, Marquinhos Gabriel e Nenê. Na frente, Morato, Germán Ezequiel Cano e Gabriel Peck. O time cruzmaltino para pegar 18h15 domingo, o Confiança. O nosso pré-jogo começa aqui às 17h30. No próximo bloco, vamos falar de qual é o reforço que o Vasco vai ter fora de campo. E mais informações num dia movimentado. Você vai saber por quê já já. Agora, o recadinho da 1xBet. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar em qualquer campeonato do Brasil e do mundo e em vários esportes, você coloca a palavra promocional Vascaínos. E você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta. E você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho. Aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Olha, eu vou dar a notícia. Agora, se o torcedor do Vasco não concordar, aí, amigo, é com vocês. O Vasco vai ter uma presença fora de campo que não vem sendo sentida porque ele está suspenso. Sim, você está vendo aí o despacho do auditor-relator Sérgio Leal Martins ao pedido do Vasco para o efeito suspensivo, a punição que foi imposta ao diretor executivo Alexandre Pássaro. O departamento jurídico do Vasco, nesse caso, Dr. Marcelo Jucá, como sempre, muito brilhante advogado que o Vasco tem hoje na área esportiva, conseguiu, através do recurso voluntário 295/2021, que a punição de 45 dias, baseada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, possa ser colocada de lado. E aí sim,
O relator viu requisitos no artigo 147 do CBJD e concedeu o efeito suspensivo. Alexandre Pássaro vinha até viajando com a delegação, mas ficava no hotel e não estava indo sequer a São Januário. Agora não, viaja com a equipe para Aracaju e vai ficar no estádio. Agora calma, hein, Pássaro? Para não ser punido de novo. Os caras não gostam de você. Galera pega no pé. É isso, ficar atento que o Vasco precisa de calma, não precisa de ambiente tumultuado. Ficar em cima, até porque domingo o árbitro é o Rafael Claus, que é outro grandão, e essa galera de cima aí costuma perseguir e ficar muito em cima daquilo que acontece nos bastidores. O Vasco vai enfrentar o Confiança, que vem com confiança, desculpando aí o trocadilho. Vem de um bom momento, vem de um empate com o líder do Campeonato Brasileiro, podia ter vencido, cedeu o empate nos acréscimos para o Curitiba, mas vem num ótimo momento. E a gente vai ouvir o goleiro Rafael Santos, que foi destaque da partida, pegou demais. E ele começa falando sobre a expectativa para esse jogo de domingo, Confiança e Vasco, Vasco e Confiança. Bom, primeiramente, boa noite, né? Prazer estar com vocês aí. Sabemos da dificuldade que vai ser enfrentar o Vasco, uma grande equipe, uma grande camisa. Aqui respeitamos muito isso, mas precisamos, sem dúvida nenhuma, de um bom resultado, né? Como você disse, nós estamos vindo de 5 bons resultados, 3 empates fora de casa, 2 vitórias dentro de casa, e esse jogo se torna fundamental para a gente se aproximar cada vez mais do primeiro ali fora da zona de rebaixamento, né? Nosso time tem evoluído muito com o nosso treinador Luizinho. Vamos ver o que o Vasco tem de melhor para a gente tentar anular e conseguir fazer o nosso jogo, que é dentro da nossa casa, e nós temos que fazer valer isso à frente do nosso torcedor. Bom, ele sabe que o Vasco está vivendo um bom momento com um treinador que tem uma filosofia muito ousada e com um jogador que vem realmente jogando uma ótima bola, que é o Nenê, além de outros jogadores também rendendo. O Rafael fala sobre os pontos fortes, aquilo que o Confiança tem que ter cuidado em relação ao adversário do próximo domingo. Então, acho que o jogo se torna mais importante, né, para as duas equipes, por isso, né, pelas duas equipes, cada uma ter seu objetivo dentro da competição. Os pontos fortes do Vasco, o Luizinho deve passar para a gente ainda, mas de antemão a gente já sabe que Diniz tem colocado novas maneiras de jogar no Vasco, já sabe da qualidade do Nenê, que voltou a vestir a camisa do Vasco. Sabemos que tem jogadores diferenciados aí, que a gente vai ter que se preocupar muito com isso. Mas como eu disse, nós vamos tentar eliminar o que o Vasco tem de melhor e poder criar o nosso jogo, né? Que aqui a gente também vive um bom momento agora. Nossos jogadores voltou a ter a confiança, né, dentro de campo para poder exercer o melhor. E então nós temos tudo para fazer um grande jogo, fazer um grande espetáculo à frente do nosso torcedor e se Deus quiser, conseguir um resultado positivo, com o máximo respeito possível, porque sabemos o tamanho do Vasco, mas aqui também tem grandes jogadores e o Confiança tem uma história muito bonita também. E para concluir, ele fala sobre o óbvio. 4.500 ingressos colocados à venda, todos vendidos, e a grande maioria para os vascaínos. Tem até torcedor do Confiança que é mais Vasco do que Confiança. Como é que para vocês, Rafael, de repente estar domingo no Batistão, em casa, e ter mais torcida do rival? Então, a gente sabe que aqui tem muito torcedor do Vasco, em todo lugar do Brasil, né? Tem bastante torcedor do Vasco em todo quanto é lugar. A gente espera que, como é o mando nosso de casa, né, de jogo, a gente espera que tenha, óbvio, mais torcedores do Confiança. Mas a gente procura respeitar todas as torcidas, todos que vêm ao nosso estádio, mas o clube tem feito algumas campanhas aqui para que venham só torcedores do Confiança, até porque pelos protocolos, se eu não me engano, não pode ter com a torcida do visitante. Então a gente espera que seja um estádio todo azul e branco e que a gente possa vibrar junto ao nosso torcedor. Mais uma vez repetindo, né, a gente respeita todos os torcedores que queiram apreciar o espetáculo, mas a gente espera que seja uma torcida única aqui. E vamos com tudo, vamos para cima, tentar fazer um grande jogo e sempre respeitando a todos e buscando o melhor para a Confiança. Valeu? Obrigadão, prazer estar com vocês aí. Grande abraço. O Dragão, que vai fazer nesse sábado o seu último treinamento, o técnico Luizinho Lopes deve repetir a equipe que empatou com o Curitiba no meio de semana lá em Curitiba. Vasco e Confiança, que jogaram poucas vezes na história. São 3 jogos, 3 vitórias do Vasco da Gama, 6 gols pró, 1 gol contra, o maior placar, Vasco da Gama 4-1 em 1978. No próximo bloco,
Tem futebol feminino, tem sub-20, tem grana, tem depoimento do CEO do Vasco explicando por que a grana ainda não foi depositada na conta dos funcionários. Fica aí, já já a gente traz novidades da Gigante da Colina. O Vasco lançou recentemente a sua camisa nova da capa e também lançou a camisa Respeito e Diversidade em preto. Você pode achar na Gigante da Colina, em 3 lojas, no Aerotal na Barra da Tijuca, no Top Shopping em Nova Iguaçu e também no Guadalupe Shopping em Guadalupe. E você pode comprar também pelo site www.barreirafc.com.br. Compre produtos oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama, na Gigante da Colina. E como eu disse hoje na abertura do nosso AVNews, tive o prazer de almoçar com meu amigo Marco Romano e com o Daniel, seu competente gerente, lá no Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca. Aliás, teve um assinante que mandou ontem uma mensagem fazendo uma correção que o Marco Romano me derruba há muito tempo. Porque ele diz que a loja dele em Guadalupe é no Guadalupe Shopping, mas não é. É no Shopping Jardim Guadalupe, onde você pode encontrar uma das 3 lojas do Marco Romano da Gigante da Colina. Em Nova Iguaçu, no Top Shopping, e no Aerotown, na Barra da Tijuca. E olha, ele me deu uma notícia muito legal. Atenção pessoal de Manaus, hein? Tá faltando apenas o ok do Vasco. Não tem o porquê de demorar tanto, Vasco. Vamos lá. Vai ser aberta uma loja Gigante da Colina na rua de Djalma Batista, 1929, loja 6, sabe aonde? Em Chapada, Manaus. Manaus vai receber, você vai ver fotos aí, ó. É inédito, hein? Fotos da provável nova Gigante da Colina na capital do Amazonas, Manaus, que é muito Vasco. Só esperando o pessoal do marketing lá dar o ok, o pessoal dá o jamegão, porque apesar de toda a crise, toda a dificuldade do Vasco, aonde se abre loja Gigante da Colina, e a loja é bonita, sempre tem venda. Parabéns à iniciativa. Muito boa sorte ao pessoal lá de Manaus também. E qualquer coisa, estamos aqui, abertos para poder divulgar. Vai ser um enorme prazer a gente poder divulgar a inauguração da loja Gigante da Colina lá em Manaus. Olha, o time feminino do Vasco joga amanhã às 3 horas da tarde no Nivaldo Pereira, lá em Austin, na abertura do Campeonato Carioca contra a Cabofriense. Ju Pacheco, capitã e titular, está fora. Ela teve uma lesão séria, fratura na perna, no último jogo do Campeonato Brasileiro, no dia 4 de julho, contra o América de Minas Gerais. Ruane deve jogar no lugar dela. Bia Cardoso, zagueira ou volante, joga nas duas, volta de lesão, mas não deve começar jogando. Com a saída de Pimentinha, destaque, que acabou saindo, o ataque vai ser formado por Anne, Bebel e Dani Barão. Aliás, as 3 são muito goleadoras. A Anne tem 7 gols e é vice-artilheira. A Bebel tem 8 gols e é artilheira. E a Dani Barão faz muito gol. Tem 5 gols em 7 jogos. E a Anne vai falar aqui no canal Atenção Vascaínos, a gente sempre abrindo brecha para todos os esportes do Vasco. A Anne vai falar sobre essa estreia, sobre essa expectativa do Vasco brigar pelo título carioca, Anne. O Vasco é gigante, sempre entra para lutar pelo título. Eu acho que nossa equipe está bastante focada em vencer e eu espero muito que esse seja o nosso objetivo todos os jogos. Muitos não acreditam que somos sim favoritas, mas a gente vai mostrar isso durante a competição, mostrar que o Vasco merece sim estar no topo. Nossos reforços vieram para somar e nos fortalecer ainda mais para a competição. A gente trabalhou bastante para poder encaixar o time. O nosso período de treinamento foi bastante extenso. Trabalhamos para dar nosso melhor na competição e estamos preparadas para isso. Agora contamos com a torcida para nos incentivar ainda mais. E é isso que nos dá força. Nenhuma das 4 jogadoras que foram contratadas, a princípio, vai jogar nessa partida de amanhã. Todas estão fora, não foram relacionadas. Portanto, amanhã, com transmissão da Vasco TV, no Nivaldo Pereira, o Vasco da Gama vai fazer a sua estreia no Campeonato Carioca Feminino. O Sub-20 do Vasco joga segunda-feira contra o Palmeiras na parte da tarde em São Januário. Um jogo importantíssimo porque o Vasco vencendo garante praticamente classificação para a fase decisiva da competição. O time ainda não está definido pelo técnico Igor Guerra. Fintelman deve ser o goleiro. Saulo na lateral direita, Menezes, Zé Vitor que volta,
que cumpriu suspensão, e Julião na lateral esquerda, Rodrigo, Marlon Gomes, Andrei e MT, Vinícius, que também deve voltar, e Tavares ou Marcos Dias. Esse é o time do Vasco para enfrentar segunda-feira o Palmeiras. Sobre Juninho, o volante Juninho, que hoje se meteu em mais uma polêmica, que é um assunto que, enfim, para nós vai passar ao largo, porque aí é uma vida dele, ele sabe o que ele faz. No dia que ele entender que a crítica é feita porque ele é um jogador de futebol profissional e não é um cidadão comum, até é um cidadão comum, mas é uma pessoa pública, não tem o porquê da gente ficar fazendo qualquer comentário aqui. Mas agora, aguenta. O Juninho vem tratando, ele está com uma lesão e não vai para o jogo de segunda-feira, está fora da partida da próxima segunda-feira. É isso aí, Juninho não vai poder estar em campo mostrando o seu potencial. E o que é mais brabo, voltar ao profissional esse ano, olha, pelo que eu apurei, só em 2022, porque as coisas que têm acontecido têm chegado à comissão técnica. Aliás, a todas, porque o Lisca já havia colocado Juninho e MT no sub-20 por conta disso, e agora, mais do que nunca, as coisas acontecendo, porque por mais que ele chegue cedo, por mais que ele treine, por mais que ele se esforce, parece que não entende que a exposição é algo que faz muito mal a ele. Se preserve, menino. Ninguém aqui é pai, babá, mas é a única coisa que a gente pode falar. Se preserve. Sobre pagamento de salários. Olha, a gente vai ouvir o CEO do Vasco. Ontem eu fiz aquela reclamação, aquele registro aqui, e hoje fiquei o dia inteiro em cima disso. A situação é a seguinte, ao meio-dia, o sindicato, o Sindeclube, o Sindicato de Clubes e Entidades Esportivas, expediu o alvará. O dinheiro às 3h30 da tarde estava na conta do Clube de Regatas Vasco da Gama para fazer o pagamento. Mas, até o momento em que gravávamos esse vídeo, os pagamentos não haviam sido feitos. Eu vou ouvir o CEO do Vasco, Luiz Melo, que vai falar sobre essa situação, explicar essa situação. O que está acontecendo nesse momento, Luiz Melo? Desde o dia 21 de setembro, a gente tem a decisão favorável da desembargadora Edith, do TRT da primeira região, falando que realmente o RCE, que é o regime de centralização de execução, foi aprovado e que por essa razão o Vasco não deve ter mais penhora. A partir daí, o dinheiro que estava disponibilizado no CAEX, né, que é a Central de Execuções, tem que ser devolvido. E desde o dia 21 a gente está esperando para receber esse dinheiro. E aí, com a burocracia, algumas decisões foram necessárias, tivemos todas as decisões necessárias, e desde então a gente está esperando para executar o pagamento. Então, a burocracia da justiça, embora o dinheiro esteja disponível, nos impede de realizar esse pagamento. Para vocês terem uma ideia, esse dinheiro estava na conta do Vasco, se a gente tivesse a possibilidade de juntar, desde o dia 1º de setembro. Então a gente está chegando no final do mês e eu não consegui realizar o pagamento do salário. Uma certa revolta por parte dos funcionários é a seguinte: o Vasco vendeu o Arthur Salles e pagou os pessoa jurídica e fornecedores, e não pagou os funcionários do clube. Por que isso aconteceu, Luiz Melo? O Ministério Público do Trabalho nos permite realizar os pagamentos das CLTs dos funcionários. Então, as PJs e fornecedores são pagos através de outros recursos que não estes dos grandes receitas que a gente tem. Por essa razão, a gente tem que centralizar todos os pagamentos CLT dentro dessas receitas. E as PJs acabam tendo outra fonte de receita distinta, que foi o que aconteceu. A gente pensou, uma vez que a gente tinha uma decisão favorável e dinheiro em caixa desde 1º de setembro, que a gente ia conseguir realizar os pagamentos concomitantes. Infelizmente não foi possível, então a gente acabou pagando uma parte dos PJs fornecedores antes, e o CLT a gente está desde então esperando para realizar esses pagamentos. Bom, como eu disse ontem, a gente cobra e vai continuar cobrando. O dinheiro já está na conta. Talvez por questão de logística bancária, provisionamento, não caiu. Mas às 3h30, a informação dada pelo sindicato, pelo presidente do sindicato, do Sindiclubes, e pelo advogado do Sindiclubes, o dinheiro já estava na conta do Vasco. Talvez não conseguisse se direcionar. Vamos esperar até segunda-feira. Quanto isso, mais um final de semana que os funcionários do Vasco vão passar no aperto. Mas pelo menos por enquanto a gente tem essa informação, que é uma boa notícia. O dinheiro já está no Vasco, já está liberado. Agora depende apenas do Vasco apertar o botãozinho e liberar a grana para a conta da rapaziada. Se 1 ou 2 meses, não se sabe.
mas a princípio seria apenas o mês de julho, que venceu em agosto. E para encerrar esse Avenue de hoje, eu queria fazer um registro, porque eu sou de uma época em que a gente convivia muito com as pessoas, porque não era tão fechado assim, né? A gente ia a treino, sentava-se com as pessoas, via os treinos e convivia com os atletas. E também tinha uma convivência muito boa com os torcedores. Eu cheguei a mostrar aqui na semana essa Cruz de Malta eu recebi numa festa da TOV, da torcida organizada do Vasco. Eu fui homenageado pela cobertura de muitos anos do Vasco, numa festa ali próximo ao Adegão Português, para quem conhece, ali perto da Feira Nordestina. E ali fui homenageado, a gente sempre convivia muito com os torcedores do Vasco, com César Amâncio, grande César Amâncio, com tia Dulce Rosalina, grande Dulce, saudosa Dulce, o Jorginho, grande Jorginho, e outras figuras muito queridas. E um dos caras mais queridos com quem eu tive a oportunidade de conviver faleceu ontem. Um ataque cardíaco fulminante levou o querido Antônio Braz, que foi chefe durante muitos anos da Força Jovem. Você está vendo fotos aí do Antônio Braz, a quem eu seguia no Facebook, a quem sempre trocávamos ideias, batíamos papo. O Braz era um cara muito bacana, um cara que amava demais o Vasco, um cara de muito bom coração e que infelizmente nos deixa num tempo em que está cada dia mais difícil a gente conviver com as pessoas. Alguns torcedores tão nervosos, tão raivosos, que ameaçam, que fazem, que acontecem. Que época boa essa, que a gente podia conviver e chamar de amigo, um chefe de torcida, mesmo que fosse da Força Jovem, que é tida e a vida, mas que na época do Braz, calmo era, sempre bacana. Você viu fotos aí, ele carregando os jogadores no colo, Giovani, Mauricinho, participando de eventos. Antônio Braz, que a sua família fique em paz e que você também siga em paz, onde você estiver, que Papai do Céu possa lhe dar o descanso, porque você merece. Você foi um cara muito bacana, uma figura exemplar, e daqui fica a minha homenagem. Sim, a um torcedor símbolo do Vasco, a um torcedor de arquibancada. Que bom se todos pudessem ser assim, a gente pudesse ter essa convivência. Quem sabe um dia isso volta a acontecer. Amanhã tem a programação normal no canal Atenção Vascaínos e também no AV+. E eu estarei amanhã à tarde no comando do Arquibancada do AV com os membros do canal Atenção Vascaínos. E domingo, 17h30, a bola rolando aqui no pré-jogo do canal Atenção Vascaínos, o mais quente pré-jogo e o mais fervente pós-jogo que existe no YouTube Vascaíno, aqui no AV. A gente vai trazer a partir de 17h30, bola rolando às 18h15 no estádio Lourival Batista, a Arena Batistão, Vasco e Confiança em Aracaju. E o Vasco precisando vencer. São 8 na conta da rapaziada, 8. Mais uma, e aí vão faltar 7, e assim a gente vai aos poucos. Grande abraço, bom final de sexta-feira. Tchau, turma.